O que é hiperlink, cara? Hiperlink é uma palavra que está num texto, num site, alguma coisa assim, que normalmente a gente está vendo, ela fica azulzinha e fica com um sublinhado. Aí quando você clica nela, abre um outro conteúdo em outro lugar, explicando mais sobre aquela palavra especificamente. Na internet, isso. Na internet é assim. Eu imagino que o produtor do nosso programa pensou a mesma coisa para a Bíblia, porque a Bíblia tem vários hiperlinks. Você encontra relação entre o que está acontecendo em Gênesis e em Apocalipse também. Ok, então quer dizer que ao eu ler um texto na Palavra de Deus, ela vai me levar para outro texto para que eu possa entender mais coisas, é assim? Exatamente. Ok, bem-vindo então ao Hiperlinkados. Temos vários conteúdos exclusivos na internet, os vídeos que você vai assistir aqui nesse programa, Charles, você vai poder encontrar nas redes sociais, antes até do programa ser passado ao vivo aqui. Nada mais justo, né, Júnior? Nada mais justo. Hiperlinkados tinha que ter link na internet. Ou né? seja, ele vê o link primeiro, depois ele vem para cá. Exatamente. Então, a partir de agora, você vai poder já saber um pouquinho do que vai acontecer aqui no Hiperlinkados por meio do conteúdo que está sendo postado exclusivamente na internet. Mas a gente vai falar de Bíblia. Ok, o que tem para hoje? Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que mais mexeu comigo quando eu aprendi sobre ele, que é uma profecia que está perdida na Bíblia. E é fácil perder coisa aqui na Bíblia, né? Não, é bem fácil. Precisamos de um hiperlink para achar, né? Exatamente. Isso. E, Diego, eu queria perguntar para você, o que é isso, profecia na Bíblia? É ver futuro? Como é que é isso aí? Bem lembrado. A gente encara a palavra profecia, ela sofreu semântica. Hoje, no nosso tempo, a gente entende profecia como previsão do futuro. Mas profecia, segundo o pensamento bíblico, é outra coisa. Profecia é a mensagem de Deus para nós. Dá um exemplo. Tem exemplos de profecia na Bíblia? Como é que ela funciona? Ah, tá. Tem dois tipos principais, vamos dividir assim para a gente poder deixar bem claro hoje o programa, de profecias. A profecia clássica e a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica, normalmente, ela faz referência a eventos futuros. E futuro do autor, né? Do escritor bíblico. Isso, bem lembrado. Futuros do escritor bíblico. Não futuro nosso, no Não, caso. exatamente. Futuro do escritor. Tem muita profecia apocalíptica que já está no nosso passado. Ok, Não é? entendi. A clássica, ela foi muito utilizada por Deus no período do Antigo Testamento. Que ela se cumpre no momento, para o contexto dela, em que ela está sendo entregue, e também para o futuro. Ela faz sempre uma referência ao futuro e uma referência ao contexto do momento. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem lá em Isaías, por exemplo, dizendo que o menino ia nascer da virgem. Isso. Isso quer dizer que ali naquela época de Isaías mesmo ia nascer um bebê. Essa é a aplicação primária, clássica. Para aquele contexto. Para aquele contexto. Vai nascer um bebê ali para eles. Isso. Que vai se chamar Emanuel. Exato. Mas tem uma aplicação apocalíptica para o futuro do profeta que pode ser aplicada a Jesus lá na frente. Pode não, deve ser aplicada, porque mais tarde, quando se cumpre a profecia, e essa é outra coisa muito importante sobre a profecia bíblica não foi feita para prever o futuro, ela foi feita para ser reconhecida quando acontece. Isso é importante. Isso é muito importante. Quando acontece, fica claro que ali havia uma referência não somente para aquele contexto local, como também para o futuro. Isaías é cheio disso. Vou dar outro exemplo de Isaías aqui que eu gosto muito, é que o povo iria para o cativeiro e Isaías já fez profecias de que o povo seria liberto do cativeiro. E nessa profecia em que ele fala da libertação do povo do cativeiro babilônico, que aconteceu anos antes de Jesus vir à Terra, também haviam referências à vida eterna no céu. Olha aí. Então, elas se misturam. Às vezes você está lendo o texto ali da profecia clássica, e aí você lê um trecho e ela está falando de um contexto ali local, de repente ela pula lá para frente. Então, na verdade, isso é Deus demonstrando, e esse é um dos propósitos da profecia, de que Ele está no controle de todas as coisas. Entendi. Agora, Diego, eu estou curioso, e eu acho que você também está curioso. Qual é a profecia perdida? Quando a gente fala da nossa identidade profética, existe um texto muito importante que a gente deve visitar e examinar, que é o texto que está em Malaquias capítulo 4, os versos 1 em diante. Eu gostaria de destacar dois versos desse texto. O primeiro verso e o verso 6. Diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão consumidos como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Esse texto fala da consumação de todas as coisas, do dia da volta de Cristo. É uma expressão usada no Antigo Testamento para se referir
a vinda final do Messias. E no verso 5, nós encontramos então uma indicação desse movimento profético que precederia a volta de Jesus. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando a gente fala de profecia, a gente já viu essa semana que existe uma diferença básica entre a profecia clássica e a profecia apocalíptica. A profecia clássica é aquela que encontra um cumprimento imediato, no período do profeta. A profecia apocalíptica é aquela que se refere a eventos futuros. Essa profecia, por exemplo, de Malaquias capítulo 4, verso 5, nós percebemos nitidamente que ela se refere a algo futuro, que precederia a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas. E ela identifica o profeta Elias como um referencial para a gente identificar esse movimento dos últimos dias. Mas, quando nós vemos em Mateus capítulo 11, versos 10 a 14, nós percebemos que ali Jesus disse que houve um cumprimento parcial dessa profecia na vida e no ministério de João Batista. Portanto, esse movimento profético que haveria de surgir nos últimos dias antes da volta de Jesus, ele encontra uma referência e profundas semelhanças com o primeiro Elias e com o segundo Elias, a saber, João Batista. Nós poderíamos citar várias dessas semelhanças, mas eu gostaria de destacar algumas com vocês. A primeira delas é que o primeiro e o segundo Elias, eles surgem num período de profunda apostasia do povo de Israel. O povo estava mergulhado na idolatria e também havia abandonado a obediência aos mandamentos de Deus. Outra característica tem que ver com o estilo de vida. A experiência de Elias chamava a atenção não apenas pela sua mensagem, mas pela sua alimentação e pelo seu jeito de vestir. Quando nós vamos para João Batista, nós vemos as mesmas características. Tanto a sua alimentação quanto o seu jeito de vestir também chamava a atenção das pessoas. Finalmente, a última característica tem que ver com o episódio de Elias no Monte Carmelo. O grande conflito que aconteceu ali envolvia o tema da adoração, da verdadeira e da falsa adoração. Essa é uma das características mais importantes, tanto do primeiro Elias quanto do segundo Elias, porque eles chamam e convidam o povo à restauração da verdadeira adoração. Bem, como nós vimos, todas essas características, elas encontram paralelo no segundo Elias, que foi identificado por Jesus como sendo João Batista. Mas quando nós voltamos ao texto que nós lemos no início, em Malaquias capítulo 4, nós vemos que ainda há um cumprimento futuro para essa profecia. Há de surgir um movimento nos últimos dias, antes da volta de Cristo, que agregaria e reuniria todas essas características. Ou seja, há de surgir um terceiro Elias. Então nós temos três. Elias, que é o profeta, O original. Um segundo Elias que vem preparar o caminho para Cristo, a primeira vinda de Cristo. Isso, E um terceiro Elias, exatamente. que vem antes da volta de Jesus. Exatamente. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse terceiro Elias é que é o perdido da história. Ah, estou entendendo. Porque a primeira vez que eu vi o negócio do terceiro Elias, eu pensei, que história é essa? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí quando você vem para Malaquias capítulo 4, você começa a perceber que há descrições aqui que nos ajudam a entender e descobrir quem que é esse terceiro Elias. E o texto, ele começa falando do tempo de Cristo e termina falando do tempo final, exatamente como é uma profecia clássica. Para a gente entender bem isso, vamos ler o capítulo 3 de Malaquias. O capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que é esse, Júlio? Quem que é esse que vem? Quem que é o anjo da aliança? Quem que as pessoas buscavam, desejavam? Que é o Senhor? Ok. Quem que é? No contexto do Antigo Testamento, esse é o Messias. É o O Messias. Messias que eles desejam e estão esperando por ele. E o, Sempre esperaram por ele. e o texto ainda fala assim, virá ao seu templo. Ou seja, ele está dizendo que o Messias passa pelo templo de Israel na época. Ok. Ok? Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Agora ele já está falando de outra vinda. Opa, Porque é uma vida insuportável. É uma vinda que causa o seguinte: quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. ou seja, já está diferente. Já está... Ora ele aparece ali de forma... como uma coisa boa, Isso, e aí já aparece como uma coisa terrível lá na frente. exatamente. Porque está falando dos dois momentos. E aí, então, no capítulo 4, você percebe Aí mesmo de Malaquias.
no capítulo 4 de Malaquias. Só voltando aqui, no primeiro verso do capítulo 3 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, antes que o Messias venha pisar no templo. Então tem o Elias original, ok? E tem um mensageiro, que a gente sabe que vai ser chamado de Elias, a gente já vai ver isso, que esse mensageiro ele vem para preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. E aí, em seguida, o texto fala da segunda vinda de Cristo. Aí você fica, esse mensageiro vai vir só, quando, como é que é isso? Como é que é isso? Em Lucas 1,13, Júnior, você encontra uma história aqui, uma descrição do momento em que o anjo Gabriel explica quem será João Batista para o pai de João. E fala assim, ó, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Opa, que ele vem para habilitar um povo preparado. Exatamente. Olha só no versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então, o anjo está falando para Zacarias que o filho dele é João Batista, mas está citando, ele copiou e colou o texto de Malaquias 3 e Malaquias 4. Sim. Diego, quer dizer que a gente tem um hiperlink aí. Exatamente. Tá linkado uma coisa com a outra. Cara, eu estou entendendo claramente. Então, veja aqui comigo. Olha só, nós temos Elias, que era o profeta. O que Elias veio fazer? O Elias, o profeta, ele veio preparar alguma coisa? Elias, lá no Monte Carmelo, juntou o povo, tinha os profetas de Baal, e ele falou assim, ó, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Essa é a chamada? Esse é o verdadeiro Deus. Então ele estava preparando um povo. Isso. Então vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, seguiu. Isso. Se é Jeová, seguiu. Se é o Senhor, seguiu. Isso. Não é assim? E ele teve sucesso. Teve sucesso. Então Porque no fim dessa jornada aí, o povo desce adorando a Deus. Exatamente. Então ele consegue. preparou um caminho, um povo. Preparou um povo. Isso. Elias fez isso, preparou um povo. Aí a Bíblia me diz que João Batista seria Elias. É isso que está dizendo? O anjo falou, ele vem no poder, no espírito e no poder de Elias, para fazer, aí cita as mesmas coisas que Malaquias diz que Elias faria. E esse mensageiro agora vem antes da primeira vinda de Cristo. Antes da primeira vinda de Cristo, exatamente como João Batista. Ô Diego, mas tem um texto na Bíblia que diz que João Batista falando, perguntaram para ele assim, ó, João Batista, você é Elias? Ele falou, não sou. Tem um texto na Bíblia assim? Tem um texto. João 1, verso 19 e 21. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Ô João, tome. O que está acontecendo com e você? Agora, cara? Gabriel falou que você era. João Batista não quer saber de nada desse negócio. Eu não sou Elias. Não sou Elias. Você está dizendo que ele é? Eu estou dizendo que ele é, e ainda vou deixar a situação, antes de responder você... Primeiro parece que é mesmo. Eu vou deixar a situação pior. Mateus 17, versículo 10, Júnior, olha o que Jesus diz sobre João Batista. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que legal, existia uma interpretação na época correta de Malaquias 4 e 3. Que o Elias viria antes do Messias. Exatamente, eles entenderam essa profecia que a gente está chamando de perdida aqui. E aí os discípulos estão perguntando para Jesus, e essa profecia aí, por que eles dizem que Elias tem que vir? E aí Jesus responde no verso 11, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa frase está no passado, no presente ou no futuro? Ela aponta para o futuro. Futuro. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Olha você que está aí, olha que coisa importante. João Batista está dizendo que ele não é Elias, mas o próprio Cristo
está dizendo Elias já veio e vocês não reconheceram. Talvez nem o próprio João Batista estava reconhecendo isso. Não, na verdade... Estou só perguntando. Ok. Talvez isso, não é porque João Batista está falando, mas Jesus falou que Elias já tinha vindo e os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Detalhe que Jesus fala assim, ele já veio e virá. Ele fala no passado e no futuro. João Batista seria o segundo Elias. Exatamente. Então ele Esse fala assim, virá estava apontando para um terceiro. ele já veio, é João Batista. Aí João Batista fala, não sou Elias. Por quê, Júnior? Aonde está Elias? Onde está Elias? Elias, onde O está original, o original. Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias pode estar assistindo esse programa agora? Elias? Um abraço, Elias. Elias pode estar, porque ele está vivo e está habitando no céu nesse momento. Quando os escribas viram que havia uma profecia que dizia que Elias apareceria antes do primeiro aparecimento do Messias, Visto que Elias foi para o céu, né? detalhe importante, para os escribas não tinha primeiro e segundo aparecimento, era um só, eles esperavam o Messias. Eles concluíram que era o Elias original que iria aparecer. O mesmo, aquele. Que desceu do céu Isso. lá da carruagem de fogo, do redemoinho. Exato. Então, quando perguntam para João, você é aquele Elias lá? Que voltou? É, isso, desceu do céu e etc. Você é aquele do Carmelo? Aí ele fala, não sou. Não sou ele. Não sou. Então perceba, ele só está dizendo que não é, porque ele não se identifica como o mesmo personagem. Porque a gente não pode perder um detalhe muito importante que está em Lucas capítulo 1, como a gente leu. O anjo Gabriel explica bem claramente, João Batista virá no poder e no espírito de Elias. Então não é pra gente esperar o próprio Elias que subiu ao céu. Não é o literal, não é o Elias literal, gente. Então viria alguém ou alguma coisa. No poder e no espírito de Elias. Tá claro, tô entendendo. Tanto que o nome, é o próprio anjo que menciona o nome ali de João, né? Aham. É o anjo que fala que o nome dele é João, no entanto ele virá no poder e no espírito de Elias. Não é o Elias do Carmelo. Só um detalhe, ó. O primeiro Elias ficou lá no deserto, não ficou? Ficou. Sozinho, alimentado por corvos. Exato. João Batista não ficou meio no deserto, Ficou. comendo uma alimentação meio diferente, Exatamente. não é? Chamava atenção. Lá no deserto de novo, semelhanças. E aí você encontra aqui no capítulo 4, ainda de Malaquias, quem é esse mensageiro, o que ele traz de mensagem. Diz o verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés. Peraí, só que Malaquias, verso 4, está apontando para o Elias que vem antes do terrível e grande dia do Senhor. Exatamente. Já não é mais João Batista aqui. Na verdade, os dois fazem a mesma coisa, que é o mesmo poder, o mesmo espírito. Entendi. Os três se replicam, né? O Elias original, o segundo Elias faz igual ao original, o mesmo poder, no mesmo espírito, e o terceiro O também. João Batista, então, tinha que preparar um povo para receber Jesus. E isso, por isso que ele Na pregava primeira vinda? arrependimento. Sim. Lembrai-vos da lei de Moisés. Diego, então você está me dizendo que vem um terceiro Elias que prepara o caminho para a segunda vinda de Cristo. Exatamente, e faz exatamente essas coisas que diz E aqui. o que esse Elias vai dizer? Qual vai ser a mensagem dele? Lembrar da lei de Moisés, reconstruir a ligação entre Deus e a sua nação, ou seja, os pais com os filhos. filhos. Né? Esse é o trabalho desse Elias. Não, mas peraí. Esse terceiro Elias, ele vai chamar o povo a se lembrar da lei de Moisés? Exatamente, ele vai trazer para a verdadeira adoração, porque a gente se esquece de adorar o Deus verdadeiro. Assim como o povo se perdeu na época de Elias, e ele resolveu isso por meio daquele confronto contra Baal, a mesma coisa João Batista fez, trazer o povo, sair da falsa religião que eles estavam, para a religião que fazia realmente adorar o Deus verdadeiro. Entendi, eu estou entendendo, claro. Elias, o primeiro, diz, vamos seguir o verdadeiro Deus, prepara um povo. João Batista fala, gente, se arrepende, porque Jesus está chegando, o Messias. Isso. E agora vai ter um outro grupo que vai falar, gente, volta para a lei de Moisés, Isso. se arrepende, porque Cristo está voltando de novo. Exatamente. Mas quem é esse terceiro, então? Só tem um lugar na Bíblia, depois disso daqui, no Novo Testamento, que faz menção a alguém que vem no poder, no espírito de Elias, que é Apocalipse 14. Para a conclusão desta obra de restauração da verdade, de preparação do caminho para a vinda do Senhor, a mensagem do terceiro Elias está completamente baseada em Apocalipse capítulo 14, quando é tratado ali a respeito das 3 mensagens angélicas. Nós vamos ver alguns pontos dessas 3 mensagens angélicas que são fundamentais para essa última pregação e para o cumprimento da missão do terceiro Elias. Primeiro ponto do resgate dessa verdade é a respeito da verdadeira adoração. Quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Elias, é o Deus de João Batista, o Deus vivo, ou são os deuses que esse mundo nos oferece?
O segundo ponto, que está intimamente relacionado com o primeiro, é reconhecer quem Deus realmente é. Você só conseguirá prestar verdadeira adoração se você entender quem Deus é. E ali na primeira mensagem angélica, Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas. Verdade esta que é fundamental para a nossa salvação nos nossos dias. O terceiro ponto destacado pelas 3 mensagens angélicas é que haverá um juízo. Existe uma regra, uma norma, uma medida, um parâmetro pelo qual todos nós seremos julgados. E faz parte do cumprimento da missão do terceiro Elias anunciar para todo mundo que um dia esse juízo virá. A regra, essa norma, é a lei de Deus, que ao contrário do que muitos dizem, ela não foi abolida na cruz. Muito menos qualquer mandamento foi trocado ou alterado. A verdade é que hoje muitas pessoas alegam que não podem roubar, não podem matar, não podem mentir, mas não têm a mesma postura com relação ao 4º mandamento, quando diz a respeito da guarda do sábado. E abolir um dos mandamentos é o mesmo que transgredir todos eles. O 4º ponto destacado por essas 3 mensagens angélicas é de que a grande Babilônia foi desmascarada. E todos serão chamados, assim como Elias chamou a todos do seu tempo a tomarem uma posição entre Deus ou Baal, nós também seremos chamados a tomarmos uma posição entre Deus e o inimigo e a besta. Se você quer receber o selo de Deus ou a marca da besta, de que lado você vai ficar? E agora, fica a pergunta, quem é esse terceiro Elias? Quem é o terceiro Elias? É agora. Que rufem os tambores. Júnior, Apocalipse 14, versículo 6, é a razão de existir, é o texto base de um movimento religioso que existe hoje em dia. Um movimento que esperava a volta de Jesus com muita vontade, que preparou o caminho da volta de Jesus no seu tempo, achando que Jesus voltaria num determinado momento, percebeu que Jesus não voltaria naquele momento e ali surge um movimento de pessoas que querem preparar o mundo para a volta de Jesus. Eles se chamam adventistas. Tá aí? Que esperam o advento. Não, Tá aí? não está escrito o nome da igreja aqui, mas aqui, precisamente, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, está a razão de origem do movimento adventista. Aqui nós temos a menção da lei de Moisés. Porque quando o texto diz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, essa é uma menção que você só vai encontrar em um único lugar da Bíblia, que é em Êxodo, Capítulo 20. 8 a 11, exatamente quando fala do sábado, é que faz a menção que quem é o Criador de todas as coisas. Esse movimento, esse anjo, esse mensageiro, como é que é anjo em grego? Angelos. Que significa? Mensageiro. Mensageiro. E a gente viu lá atrás que ele enviaria um mensageiro. A palavra angelos é a palavra para mensageiro. Então, quando está escrito, vi outro anjo voando, vi o mensageiro Tranquilamente posso trocar. voando pelo meio do É céu. a mesma palavra. Apresentando o evangelho eterno. Exatamente. Esse texto aqui, ele fala exatamente do espírito do poder de Elias. Por isso, nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós cremos que temos uma missão particular e especial para o tempo em que a gente está. Uma missão de fazer com que se lembre do Deus verdadeiro. Não estou dizendo com isso que não se está adorando o Deus verdadeiro de verdade em outros lugares. Mas estou dizendo que a reforma protestante se esqueceu de um detalhe importante. E nós estamos aqui com a função de lembrar esse detalhe.
Isso não faz a gente pessoas especiais, pessoas melhores ou exclusivistas. É como se um braço dissesse que é melhor do que o outro braço. Na verdade, isso é apenas uma função. De todas as igrejas que existem hoje cristãs, a função da Igreja Adventista do Sétimo Dia é lembrar da lei de Moisés, é restaurar os pais aos filhos e é preparar o mundo para a volta de Jesus. Então, esse terceiro Elias, esse movimento profético, nós, Adventistas do Sétimo Dia, nos reconhecemos como parte desse movimento profético. Por isso é tão importante a gente conhecer uma profecia que está aí na Bíblia e a gente provavelmente não sabia nem por onde ela andava, né? Exatamente. Mas ela ajuda a identificar quem nós somos como povo e qual a nossa função no meio de toda a cristandade. Seja bem-vindo ao terceiro Elias. Profecia não é previsão de futuro. Existem dois tipos de profecia, a clássica e a apocalíptica. Nos dias de Jesus, viria alguém no espírito e no poder de Elias. Jesus disse que no futuro viriam outros neste mesmo espírito. A mensagem profética desse grupo é de dizer quem Deus é, restaurar a adoração a Ele e lembrar sua lei.